Muitas das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês é de fato mentiras que os professores de redação contam. Só que a gente conta essas mentiras, gente, já vou dizer agora, gente, não, antes da gente começar, por quê? Finalmente, gente, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? E hoje, gente, a gente vai falar de uma coisa que eu vou até me comprometer aqui com toda certeza. Sabe por quê? Porque muitas das coisas que a gente vai tratar aqui, eu dou dica para vocês assim. Tudo que eu vou tratar aqui, algumas coisas, inclusive, aconselho vocês a fazerem. Ou seja, eu minto para vocês. Eu minto, gente, para vocês, assim, né? Na verdade, não é mentir, porque eu falo, ó, gente, não é assim, mas eu aconselho que seja assim, eu sempre faço isso. Mas é uma mentirinha de leve. Por quê? É uma mentira com base, né? Uma mentira com propósito, para buscar a excelência dos meus aluninhos, para a gente ter um resultado parecido com o que a gente teve aí nesse ano, né? Muitas das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês é de fato mentiras que os professores de redação contam. Só que a gente conta essas mentiras, gente, já vou dizer agora, gente, não, antes da gente começar, por quê? Porque as bancas, elas permitem certos deslizes e elas têm uma congruência a seguir. Só que o professor, ele não pode manter aí, que é considerado a base para a grade de correção. Primeiro, eu, por exemplo, eu não sou professor só do Enem, então é impossível eu seguir somente a grade do Enem. Por quê? Porque tem gente do ITA, tem gente da Unicamp, tem gente da FUVEST, tem gente da URGS, tem gente da Universidade Federal de Santa Catarina, tem gente de vários lugares, vários vestibulares que me procuram, tem gente de concurso público que me procura. Não tem como eu seguir uma verdade universal. Então, o que a gente faz? A gente estipula uma excelência, e essa excelência vale para todos, e a gente cobra a excelência como base. E assim são os treinos também, viu, gente? A gente sempre treina bastante, treina para conseguir resistência, para o dia que chegar a prova, a gente fica, aquilo parece mais simples, né? Então, basicamente é isso. Muita gente me falou, Balt, meu Deus, eu achei que tinha do mal demais, porque eu coloquei X repertórios, fiz desse jeito e tirei 920 mais. Pois é, pode sim, pode ser que aconteça, mas aqui no quadro o buraco é mais embaixo. Aqui no Balt nós somos mentirosos por uma razão, por uma excelente razão, porque a gente te treina para o melhor, a gente te treina para você chegar lá, sabe, dominando o excelente, beirando a perfeição, porque assim as chances maximizam bastante, né? Se você chegar lá, fica nervoso, erra uma vírgula, às vezes um período fica confuso, isso pode não te prejudicar nos seus 920 mais. Se você está preparado para excelência e chega lá, fica nervoso, quer fazer uma prova em 1 hora e acaba que passa muitas coisas ali, isso não vai te prejudicar. Por quê? Você está treinado para excelência. Então, sou sim um mentiroso, mas um mentiroso que te coloca na universidade. Ai, essa eu gostei, não estava preparada, profissão. Essa eu não estava preparada. Eu sou um mentiroso que te coloca na universidade. É bom demais, né? Eu quase xinguei aqui agora. Ô, gente, vamos lá, senão não vai dar tempo. A gente tá aqui batendo altos papos, né? As maiores mentiras contadas sobre a redação. Olha isso, gente, Pinóquio. E ó, gente, lembrem-se aí de me seguir, ó. Muita gente querendo aí, né, um acompanhamento. Então sigam-me lá, o Instagram do quadro e o meu Instagram. Lá temos vários conteúdos, viu, gente? Coisas impressionantes de redação. E é claro, essa aula de hoje vai virar um post. Vou fazer um post bem legal, as maiores mentiras contadas sobre as 10 maiores mentiras, não é assim que funciona? Alô, marketing. As 10 maiores mentiras contadas sobre redação, e isso aqui vai virar um post lá depois, tá? Bom, gente, existe uma série de mentiras, como eu disse, são mentiras que às vezes o professor sabe que é mentira, mas ele oculta essa parte justamente para buscar a excelência, né? Por quê? Porque são informações às vezes sigilosas, agora não mais, né? Agora não mais, porque como vocês sabiam, o professor de redação que trabalhasse em cursinho no ensino médio não podia corrigir para o Enem, por exemplo. Se não podia corrigir para o Enem, não tinha acesso às coisas que eram sigilosas, as coisas que eram penalizáveis, o que era preciso, então sempre ficava um disse-me-disse, tá? Então aí eu tinha uma amiga que corrigia, falava, como é que é lá e tal, que não sei o quê, e aí ela, não, mas isso é sigiloso. E aí a gente tinha sempre que
ter uma cautela de onde que é sigiloso, de onde que não é, para tentar trazer isso para vocês. Então, tudo que a gente fazia antes de 2020 era analisar redações nota 1000 e tentar descobrir ali uma lógica. Isso é muito difícil de fazer, porque existem erros que passam, existem erros que não são contabilizados, porque são poucos erros, então é muito complicado. Então, a partir de 2019, foi liberado, né, o Manual do Corretor de 2018. Aliás, de 2020, foi liberado o Manual de Corretor de 2019. Então, alguma coisa pode ter mudado também de um manual para o outro, sempre muda, sempre atualiza. Como, por exemplo, os conectivos hierárquicos. Isso mudou. Não era assim. Se vocês virem aulas minhas de 2, 3 anos atrás, existem várias coisas ali que estão ultrapassadas. Tá? Então a gente precisa estar sempre alavancando. E aí o Enem mudava as coisas, os professores ensinavam errado e os meninos tomavam na cabeça, né, quando chegava lá no dia da prova. Então, às vezes, a mentira não é por mal. Eu, hoje, né, por tudo sendo divulgado, a gente consegue saber o que é cobrado de fato. Mas eu ainda assim cobro a excelência e por isso que às vezes eu minto. Mas tudo eu falo pra vocês, gente. Eu falei no começo da live brincando, mas tudo eu falo pra vocês. Falo, gente, não é assim, mas eu cobro assim. E aqui é cobrado desse jeito. Eu sempre sou muito claro com isso. Sempre falo que a correção nossa é mais severa, sempre falo que a gente penaliza mais, preparando vocês para excelência mesmo. Qual que é a mentira número 1? É preciso 3 repertórios por texto, né? Essa mentira aí é uma mentira que eu gosto bastante, gente, tá? Vocês lembram que a gente sempre fala isso aqui no quadro, né? 3 repertórios por texto. Quais são os repertórios que a gente pede? Um repertório para introdução e um repertório por parágrafo do desenvolvimento, tá? O que somaria aí, né, a quantidade de 3 repertórios. Eu tô com delay, como vocês podem perceber, por isso que minha letra tá feia, tá? Então, a gente não precisa de 3 repertórios. Vocês precisam ter apenas um repertório por texto, ok? Só que esse repertório, ele precisa ser legitimado. O que é legitimado? Que seja de um âmbito cultural ou científico. Esse repertório precisa ser pertinente. O que é um repertório pertinente? Que tenha a ver não ou com o tema, uma palavra-chave importante do tema, ou com a sua argumentação. E isso mudou. Antigamente, o repertório ele não podia ser pertinente à argumentação, era só o tema. Agora não. Ele pode ser pertinente ao seu argumento e não necessariamente à palavra-chave do tema. Então ele tem que ser legitimado, pertinente, relevante. Que é isso? Ele tem que acrescentar alguma coisa naquilo que você está dizendo. Não adianta você falar uma coisa que tem nada a ver, né? Não está agregando em nada. E além disso, ele precisa ter uma relação, ter um bom uso aí produtivo com aquilo que você está dizendo. Então sempre uma sentença aí depois dele para juntar ele àquilo que você está querendo colocar. Aí esse repertório é válido. Por exemplo, eu posso colocar 3 repertórios na minha redação. Se um deles não passar por esse filtro, a gente vai ter penalização na competência 2. Então a competência 2 não avalia interpretação do tema, interpretação da proposta, tipo textual e repertório. Então se o repertório não passar, você pode colocar 4. Se um não passar por esses filtros, a gente vai ter esse problema de penalização. Por isso a gente pede 3, porque um deles vai passar. Um deles você vai falar assim, não, vou conseguir, vou fechar aqui e tal, e às vezes todos passam, e aí sem problema nenhum, beleza? Melhor ainda. E por que a gente pede 3 repertórios? Para fazer uma contextualização legal na introdução e para desenvolver melhor sua argumentação, porque o tipo dissertativo e argumentativo a gente precisa persuadir, né? Então se a gente precisa persuadir, a gente traz um repertório para uma ferramenta de comprovação. Aí, beleza? Então essa é a primeira mentira. Na verdade, você precisa de apenas um repertório, desde que ele seja legitimado, pertinente, relevante e com bom uso produtivo no seu texto. Mas alunos do Balt, um repertório basta por redação? Não, de jeito nenhum. Para mim não. Para o Enem, para outros vestibulares pode bastar, mas para a gente aqui não. A gente sempre vai marcar. Falta aqui alguma coisinha. Vamos adiante. Mentira número 2. É proibido fazer parágrafo frasal. Agora vocês ficaram chocados, não é? Quem aqui já teve marcação sobre parágrafo frasal? Que nada mais é do que um parágrafo com apenas um período. Balt, agora o meu mundo caiu. Como assim eu não posso fazer? Como assim eu posso fazer um parágrafo frasal e não ser penalizado? Muito cuidado. Tem redação nota 1000 que tem parágrafo frasal. Tá aí disponível aí para vocês.
Só que a gente precisa tomar cuidado quando a gente escreve um parágrafo frasal com uma questão que chama justaposição. Vocês lembram nas aulas de vírgula que a gente estava estudando aí 2 semanas atrás? Existe a relação sintática entre as orações. Uma oração principal e uma oração subordinada, por exemplo. Ou 2 orações coordenadas que estão fazendo relação entre si. Se a gente coloca um ponto final entre 2 orações coordenadas que têm relação em uma oração subordinada e uma oração principal, a gente tem um truncamento. Agora, se a gente coloca todas elas, tá, sem ponto final entre elas, a gente está fazendo a justaposição. A gente precisa separar essas relações entre as orações por ponto final, ok? Então, assim, às vezes, muito raramente, um aluno consegue escrever, ou uma aluna consegue escrever um parágrafo frasal que tenha todas as relações sintáticas corretas, sem a necessidade de colocar um ponto final. Mas isso, gente, é muito difícil. Eu não conseguiria. Às vezes o aluno faz na sorte, né, e deu certo ali. Agora, eu não conseguiria fazer isso, porque é muito difícil você ter tudo amarradinho ali sem um ponto final, todas as orações fazendo aí a ligação entre elas. Então, por isso que a gente sempre fala para colocar 3 períodos por parágrafo, porque aí a gente vai organizando melhor essa situação. Então, você pode fazer um parágrafo frasal, mas é muito difícil fazer isso corretamente sem que haja a famosa justaposição. Beleza? Isso aqui dá uma aula só sobre isso. Beleza? Vou passar adiante, nós vamos fazer uma mentoria só sobre justaposição e truncamento. Mentira 3. O agente da proposta de intervenção precisa ter aquela competência mesmo. Mentira! O agente pode ter uma competência semelhante. Como assim? Você tem que fazer, você pode colocar lá que o Poder Legislativo julga. Isso não é um problema. Tá? Para o Enem isso não é um problema, para o INEP isso não é um problema. Tem uma competência parecida, e o Poder Legislativo às vezes até julga mesmo, né? Por exemplo, em casos de CPI. Então, esses agentes que têm competências parecidas, isso é tudo bem para o Enem. Por quê? Porque ele julga que um aluno e uma aluna de ensino médio completo, e tem muita gente de 16, 17 anos que faz o Enem, não precisam saber todas as competências, mas elas precisam estar ali parecidas, ok? O que você não pode colocar é que, por exemplo, o governo federal legisla. Isso não, né? Até que tem, né, alguns decretos, alguma coisa assim, isso poderia se colocar que é decretos e tal. Mas tem que evitar coisas que são muito absurdas. Eu agora não consigo pensar em nenhum exemplo. Então, o agente da proposta de intervenção ele pode ter parecido, tá? Parecido aí com a competência que ele tenha mesmo. Beleza? Mentira 4. A proposta de intervenção precisa ter 2 ações, 2 agentes, etc. Mentira total. Você pode fazer apenas uma proposta, desde que ela resolva as problemáticas que você elencou. Por exemplo, vamos colocar 2 argumentos aí muito usados. A negligência do Estado e a falta de educação ineficaz, por exemplo. Então, você tem que ter uma proposta que sirva tanto para suprir essa necessidade de educação, quanto essa negligência estatal. Então, você precisa ter aí uma proposta que fale sobre os dois argumentos elencados e desenvolvidos aí durante o seu texto. Por isso que é difícil, porque às vezes quando você quer falar sobre preconceito social e sobre negligência do Estado, você vai precisar de 2 propostas mesmo. Se você conseguir fazer uma proposta só para essas 2 coisas, não tem problema nenhum. Mas, por isso que todo mundo fala, faz 2 propostas, uma para cada argumento. Mas não é preciso. Você pode fazer uma proposta completa que resolva as 2 problemáticas. No meu caso, por exemplo, foi assim. Na redação 2 do ano passado do Enem. Era muito difícil fazer uma proposta para aquilo que eu me propus. E aí eu coloquei ali como meio, desenvolvi ali um detalhamento e tal, trazendo o outro argumento que eu tinha falado naquela proposta. E aí passou. Beleza? A gente vai falar sobre isso também. Eu acho que isso também dá uma mentoria, viu? Tem muita coisa aqui que a gente vai ter que fazer uma mentoria só disso. Tá bom? Mentira 5. Todo período deve ser unido por conectivo. Agora que vocês me matam, né? Eu imagino que vocês devem estar bravos comigo nessa. Gente, para a maioria das bancas não precisa ser todo período por conectivo. Por quê, Malte? Não precisa ser todo período. Muitas bancas dizem que não precisa do conectivo interparagrafal no D1. No D1, por quê? Porque para muitas bancas isso não precisa. Por quê? Porque você está na introdução, você está começando o desenvolvimento. É visto como uma parte nova. Então não tem por que ter encadeamento entre a introdução e o D1. Mas isso não existe, gente. Para algumas bancas, para todas,
é interessante que se tenha, porque a gente está falando de texto, a gente está falando de coesão, tá? Então isso é sempre interessante, por isso que a gente fala, ponto final conectivo, mas não precisa. Para o Enem, por exemplo, você precisa ter 2 conectivos interparagrafais no seu texto todo e um conectivo intraparagrafal por parágrafo. Então, se você tiver 3 períodos por desenvolvimento, você precisa de apenas um conectivo naquele parágrafo. É pouco ou que é mais? Eu estou sentindo energia negativa vindo, hein? Já estou sentindo alguém quebrando um copo e me xingando aí. Mas, ó, eu falei para vocês, tudo é com uma boa razão, né? Para buscar a perfeição, a gente pede. Porque às vezes vocês usam um conectivo ali que não encaixa, às vezes vocês esquecem um conectivo que era para ter colocado, às vezes você usa um conectivo que dá inadequação, às vezes vocês usam alguma palavra que não dá ideia de conectivo. Por exemplo, cada vez mais não é conectivo mais, né? A priori e a posteriori não é conectivo. Então, uma série de mecanismos coesivos que de ano a ano são atualizados, beleza? Então, como a gente não sabe quais vocês vão colocar, visando a excelência, a gente pede todo período ter um conectivo, porque assim vocês trabalham aí melhor isso e pode evitar de errar, tá bom? Opa, tudo bem? Aqui é o Balt, você está assistindo o resumo de uma mentoria maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! Mentira 6! É fácil tangenciar o tema. É muito difícil tangenciar o tema, gente. Por quê? Para tangenciar o tema, o aluno tem que ter sambado ali naquele tema. Claro, a gente está falando de uma prova, por exemplo, o Enem, que é nacional, uma prova muito amplamente divulgada, uma prova muito necessária, uma prova que muita gente faz. E é claro, o Brasil é um país muito grande de desigualdade social e por conta disso, por conta também de educação precária que nós temos aí infelizmente, muitas pessoas que são analfabetas funcionais, né? Então, tangenciar o tema fica evidenciado muito isso na mídia, enfim, mas com o aluno com uma boa preparação, por exemplo, vocês que têm acesso, né, e é um privilégio, né, ter acesso a um cursinho, a um pré-vestibular, com a qualidade que é o quadro, por exemplo, vocês teriam muita dificuldade de tangenciar esse tema, viu, gente? Por quê? Porque se vocês colocarem uma sentença que faça uma menção indireta àquele tema, isso já não é considerado tangenciamento. Vocês podem sofrer aí uma penalização ou outra por falta de interpretação da proposta, mas tangenciar o tema e levar aquele 40 na competência 2, e salvo engano agora não sei de cabeça, acho que é 80 na competência 3, é muito difícil. É só se você não falar indiretamente sobre alguma coisa, né, ligada aí ao tema. Então, é muito difícil tangenciar o tema, tá? Mentira 7. Tirar 120 da competência 1 é lei. Gente, para tirar 120 na competência 1, isso aqui exclusivamente para o Enem, né? É muito difícil, tá? Eu ia até selecionar aí um período aí para a gente ver como é que é a penalização da competência 1, tem no manual do corretor, tá? É muito difícil. Ah, Balt, mas eu erro 4, 6, 8 erros ali na minha redação e tiro 120. Aqui no quadro a gente é mais severo, vocês sabem disso. E isso a gente não mente. A gente vai penalizar bastante, tá? Inclusive os corretores novos que entram, eles sofrem aí com o treinamento que eu dou para eles. Então, assim, tudo que vocês tiverem a reclamar da redação, gente, é comigo, tá? Os corretores, eles passam por um treinamento, que sou eu, e agora a Clara que tá fazendo, né? Mas eu treinei ela para fazer. Tudo aí é comigo. Por quê? Porque a gente quer resultados, como a gente viu agora. Então é o seguinte, é muito difícil tirar 120 na competência 1. Mas, tá? Aqui no quadro a gente vai tirar. Beleza? Vamos lá adiante. Mentira 8. É preciso ter facilidade em redação para tirar 920 mais. Isso é uma grande mentira, tá? Se a gente cumprir os requisitos básicos em cada competência, a grande chave para tirar 920 mais é mandar bem em todas as competências. Beleza? Mas isso não garante que você precisa ter facilidade para escrever um texto. Às vezes você pode ter muita dificuldade, como tivemos vários casos aí de alunos que tiraram nota boa aí em redação e que tiveram dificuldade. Agora, é preciso fazer aquilo que a gente promete, né?
como é que é? Uma redação por semana, 2 redações por semana se tiver dificuldade, fazer a redação diminuindo o tempo, ter organização, marcar isso em planilha, tudo isso é muito importante, tá? Mas assim, não é preciso ter facilidade, você não precisa ser um Machado de Assis para escrever uma redação, beleza? Inclusive, alunos que gostam muito de literatura, alunos que são escritores de outros gêneros textuais, quando chegam a fazer a prova de processo seletivo, têm mais dificuldade do que alunos que têm dificuldade propriamente dito. Por quê? Porque estão acostumados com outra linguagem, outra roupagem. Então a gente precisa tomar certos cuidados com isso, tá? Mentira 9. É preciso comprar livros sobre repertórios para escrever sobre todo o tema. Gente, tem muitos repertórios, né? Tem muitos livros de repertórios por aí. Eu acho uma perda de dinheiro irreparável. Por quê? Porque vocês têm muito repertório. Vocês já têm acesso a tudo que precisa. Pense bem, se vocês precisam ter um repertório, no caso aqui 3 repertórios por texto, vocês têm esses repertórios internalizados, seja em outras disciplinas que vocês têm, seja que vocês estudaram, seja por algum filme, alguma série, alguma coisa que vocês veem, vocês não são pessoas que ficam aí à mercê da sociedade no sofá o tempo inteiro. Vocês estudam, vocês escutam, vocês veem, vocês leem, vocês veem jornal, vocês fazem redação, enfim, vocês têm todos os repertórios que vocês precisam. O que vocês precisam entender é como vocês vão perseguir esses repertórios e achá-los, né, da melhor forma. Esse que é o caminho, não é mais repertório, e sim como eu vou localizar esses repertórios dentro da minha cachola, beleza? Porque vocês todos são formados aí no ensino médio, grande parte, né, salvo os treineiros que estão aí me ouvindo, tá? Então, assim, cuidado, tenham muita tranquilidade com isso, e caso vocês queiram livros de repertório, eu tenho gratuito, tá? Eu tenho um e-book gratuito de repertórios aí, lá na minha página, Malte Educa. Basta me chamar lá. Esse e-book que eu tenho gratuito aí, ele tem mais de 75 repertórios, tá? Então não precisa comprar livro não, tem repertório bastante. Vamos lá, essa pergunta do Caio é muito a ver com a mentira 10. Não posso usar clichês na redação. Grande mentira. O corretor não pode avaliar se você usa Bauman, Rousseau, Kant. Ele não tem essa função, não pode corrigir isso. Podem utilizar qualquer pessoa, desde que seja o repertório legitimado, pertinente, relevante, com uso produtivo. É problematizar aqueles autores que são citáveis em qualquer redação? Não é um problema. E aí abusem do Byung-Chul Han, abusem do Bauman, do Kant, do Rousseau, da Hannah Arendt. Pode usar e abusar. Eu aconselho sempre, nos meus orientandos, nos meus alunos, o que eu falo com eles? Falo, gente, sempre tenham citações coringa, sempre tenham repertórios coringa, sempre tenham autores aí que são encaixáveis em quase todo o tema, sempre tenham isso embaixo da manga, porque você usa como terceiro repertório que talvez pode faltar, beleza? Mas nunca usar ele como principal. Isso eu não gosto. Tá? Mas não é penalizado, você não pode usar ele como principal no seu texto, mas você pode utilizar sem problema nenhum. É preciso de alguma pontuação diferenciada? Sim, para uma citação direta, nós usamos as aspas. Para uma citação indireta, nós não usamos as aspas, tá? Eu sempre prefiro uma citação indireta, Marcelo, acho que é isso que você está falando como paráfrase, né? Então eu sempre prefiro uma citação indireta porque você consegue moldar aquela citação mais firmemente colocada para o seu tema. Como assim é principal? É porque a gente não tem 3 repertórios. Então, eu sempre digo para vocês utilizarem, se vocês tiverem aí repertórios coringa, citações coringa, alguma coisa do tipo, usar como complemento. Sempre ter uma citação mais original, mais confortável aí para vocês, e guardem aí na manga um repertório coringa para utilizar se faltar um dos 3 repertórios, beleza? Agora, gente, se não tiver, não coloca repertório na introdução. É o lugar mais fácil para tirar repertório. Porque aí você faz outro tipo de introdução por dados estatísticos, não é nem mesmo, sempre tem dados. Pode pegar os dados lá, faz uma paráfrase lá bonitinho, faz. Tem introdução por afirmação, tem introdução por contradição da tese. Enfim, tem uma série de coisas aí super importantes que dá para ser utilizado. Então basta ter um joguinho de cintura, beleza? Dependendo do tema e do quanto você tiver de conforto aí com aquele tema, ok? Essas foram as 10 mentiras da redação. Sigam a gente lá. Se você tirou 920 mais, viu, Alexia, e não deu o depoimento, chama a gente lá para dar esse depoimento. Claro,
Sigam a gente tanto na minha página quanto a do quadro. Pode usar citações nos dois parágrafos de desenvolvimento? Pode. Só que eu sempre aconselho ter variedade de citação. Se usa uma citação no D1, cita outra coisa no D2, tá bom? Obrigada pela aula. De nada, gente. E saibam, gente, que a gente faz essas mentiras, entre aspas. Eu coloquei mentiras para ficar mais midiático, enfim, né? Para extrapolar, para chamar atenção, tanto dos alunos do quadro quanto fora do quadro. Mas não são mentiras. Tá? O professor que cobra essas coisas, ele não está mentindo, ele é apenas exigente. E se tem uma coisa que eu sou, é exigente. O menino falou assim, mas eu sou o melhor professor do mundo. Eu disse, olha, o melhor do mundo eu não sou, mas o melhor professor que eu posso ser, isso eu garanto para todos vocês aqui ao vivo, tá? Vocês não têm ideia do quanto que o professor de vocês estuda. O professor de vocês tem nem vida mais, tá, gente? Vou falar a verdade para vocês, que desabafo, momento de desabafo, final de aula. Eu assisto uma série, eu já fico pensando nos temas para contar para vocês. Então eu não assisto mais uma série de boa, não assisto mais um filme, não vou assistir um filme, eu fico pensando, isso aqui dá para falar em tal tema. E aí começa a anotar no meio do filme para fazer publicação para vocês. Então assim, eu não tenho mais vida social, ainda bem, né? Porque na pandemia é melhor ficar quieto mesmo. Tudo que eu posso fazer para estudar, para melhorar e trazer para vocês e para fazer o resultado que a gente está tendo este ano, que eu fiquei muito emocionado com as mensagens que eu recebi. É isso, eu não sou o melhor professor do mundo, mas eu sou o melhor que eu posso ser. Isso eu posso afirmar para vocês, tá bom? Grande beijo. Em pé.